Tudo sobre o caso Neymar. Esse é mais um vídeo da TV Coiote e lembre-se de responder a pesquisa de opinião do canal que tá com o link aqui na descrição e também no comentário destacado. É muito importante para que eu possa conhecer melhor o público. Para responder leva menos de 2 minutinhos, tá, gente? Vamos lá então, vamos discutir sobre um assunto que está dominando praticamente toda a mídia nacional e praticamente todo o universo da internet. Vocês sabem que eu não tenho por hábito comentar assuntos por estarem em alta ou por não estarem. No geral, eu trato aqui sobre vários temas que não vêm ganhando muita repercussão. Mas eu achei esse caso específico ligado ao Neymar e aquela acusação de estupro muito importante e conveniente para a gente trazer à tona uma série de questões jurídicas bem relevantes. É uma oportunidade para a gente entender melhor como funciona aí várias questões do processo penal. É importante para a gente também analisar uma coisa que interfere muito também na vida política do país, que é a questão do julgamento virtual e sobre como esse julgamento virtual vem ganhando aí protagonismo em frente ao julgamento legal, ao processo legal. Então, primeiramente, vou resumir, passar todos os dados, como diz o título do vídeo, tudinho que a gente já sabe sobre o caso envolvendo Neymar e essa acusação de estupro, para depois fazer uma análise mais firme sobre as possíveis consequências que isso pode gerar e sobre como tudo isso anda correndo nos últimos dias. Bom, gente, tudo começou basicamente para o grande público no dia 1º de junho, que foi quando o portal UOL vazou o boletim de ocorrência que tinha sido feito por uma mulher no dia anterior, dia 31 de maio, acusando o Neymar de tê-la estuprado e agredido. Esse boletim de ocorrência foi feito por ela no dia 31 numa delegacia da mulher, aqui em São Paulo, e no documento que foi vazado pelo UOL você tem a íntegra de todas as acusações que ela fez. Ela relata que ela e o Neymar se conheceram pelo Instagram. Bom lembrar, ela é brasileira, Neymar vivendo na Europa. O Neymar pagou hospedagem e passagens para ela ir para Paris para encontrar com ele. E chegando lá, ela aguardou o Neymar no hotel e ele chegou no período da noite, segundo ela, embriagado. Então eles trocaram carícias, trocaram algumas conversas também. E o Neymar, segundo ela, começou a ficar bastante agressivo e praticou relação sexual sem o consentimento. Bom, ela não tinha registrado o fato antes. Quando foi perguntada sobre por que demorou tanto para fazer a denúncia, já que os fatos que ela se referiu teriam ocorrido no dia 15 de maio, ela respondeu que estava muito abalada emocionalmente, com medo de registrar os fatos em algum outro país. Preferiu aqui no Brasil, que ela já conhece, especificamente, claro, numa delegacia da mulher. Bom, isso foi a primeira informação que foi divulgada lá pelo período da tarde do sábado, né? Mais pro final da tarde. E você tem no mesmo dia, num outro momento, mais pra noite, o Neymar publicando um vídeo no seu Instagram. Nesse vídeo ele afirma, ele se explica sobre uma série de coisas que ocorreram naquele dia, diz que as pessoas conhecem ele, que ele não era capaz daquilo e tudo mais. Ele basicamente apresenta ali sua defesa. E no final do vídeo coloca aí os prints, as cópias das mensagens que ele trocou com ela no WhatsApp antes da viagem dela para Paris, antes do dia 15 de maio, até o dia 16. As conversas que o Neymar publica deixam bem claro que ela procurou reencontrá-lo no dia seguinte no hotel e até aquele momento, pelo menos, não citou em nenhum momento que tinha ficado incomodada com as atitudes dele no dia anterior. Os prints até autenticam a versão de que eles se encontraram e de que ele chegou razoavelmente bêbado no lugar. Ela pergunta, tá bêbado ainda? E por aí vai. Bom, começa domingo, dia 2. Você tem a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro indo até a Granja Comari, onde a seleção brasileira está se concentrando para a preparação para a disputa da Copa América. A Polícia Civil chega lá e procura o Neymar. O Neymar não estava presente, segundo a seleção, a CBF, ele estava de folga e ele acaba por chegar algumas horas depois de helicóptero, quando a Polícia Civil não estava mais lá. Bom, a investigação, a gente veio descobrir mais tarde no próprio domingo, ela não era referente à acusação de estupro, que está a cargo da Polícia Civil de São Paulo. A investigação era referente a crime virtual, por causa dos prints, das cópias das imagens que o Neymar publicou no dia anterior no seu perfil.
poderia ser enquadrado como uma violação ele ter publicado, porque algumas imagens eram borradas, mas eram nudes da mulher, ou a mulher seminua, não completamente nua, e por aí vai. Bom, até aí, sabemos da acusação, vemos a reação do Neymar e boa parte das pessoas já cria uma opinião consolidada. Ele está mentindo ou ele está falando a verdade? Dia 3 de junho, segunda-feira, o Neymar pai vai à televisão, vai à Rede Bandeirantes e dá uma entrevista. Duas declarações, abre aspas. Eu prefiro um crime de internet ao de estupro. Ele preservou a imagem, o nome e precisava se defender rapidamente. É melhor ser verdadeiro e mostrar o que aconteceu. Segunda declaração. Ela queria de qualquer jeito que ele fosse no hotel de novo. Ele foi e ficou 10 minutos no segundo dia. Quando viu o celular em pé na parede, percebeu que estava sendo filmado. Ela agride ele, ele se joga para a cama e tenta acalmar ela. Ele acalma ela, sai do hotel e emite a passagem do retorno. O Neymar também tentou filmar e gravar a conversa, mas ele erra tudo, não consegue. Ali viu que podia ser uma armadilha. Depois desse segundo encontro, eles não se falam mais. E ela manda mensagens ameaçadoras nos dias seguintes. Também no dia 3 de junho, o Tite, o técnico da seleção, dá uma entrevista. O assunto que domina as perguntas dos jornalistas é o caso envolvendo o Neymar, que nessa altura já tinha criado uma repercussão gigantesca, já era o assunto de maior repercussão no país. E durante essa entrevista, o Tite afirma que o Neymar vai jogar na Copa América, tá titular para o jogo de hoje, quarta-feira inclusive, e afirma também que conversou franca e sinceramente com ele e que acha que ele não vai ficar abalado a ponto de prejudicar o seu desempenho e por aí vai. Em paralelo à entrevista coletiva do Tite, a Delegacia de Repressões de Crimes de Informática da Polícia Civil do Rio vai novamente à Grande Jacomari para entregar uma intimação para que o Neymar preste depoimento nesta sexta-feira, dia 7 de junho, sobre a divulgação de fotos íntimas na internet. Bom, gente, isso na segunda. Também, a segunda foi o dia em que esse caso estourou e você teve informações vindo de todas as direções diferentes. É divulgado também pela imprensa que um médico particular chegou a avaliar a acusadora, que acusou o Neymar de estupro, no dia 21 de maio, 6 dias depois do caso em Paris. Do que ela relatou que foi um estupro, mas do caso que todos, com único consenso nessa história, do dia que eles se encontraram em Paris, depois de se conhecerem no Instagram. O documento foi divulgado pela advogada dela, e o documento, né, e o médico, ele autentica que ela tinha hematomas e arranhões nos glúteos, além de queixas sobre dores no estômago após o episódio de estresse emocional. É um médico particular, a justiça aceita que esses laudos sejam feitos por médicos particulares, isso em si não é um impeditivo. Muita gente criticou dizendo que ele era especialista em aparelho digestivo, e ele faz até a citação aí no laudo, né, com dores no estômago e por aí vai. Segundo a advogada, ela procurou um médico com essa especialidade em decorrência disso. Bom, seguindo na segunda-feira, aparece uma nova figura nessa história, José Edgar Bueno. Ele e o escritório de advocacia do qual ele faz parte divulgam um documento em que ele se apresenta como ex-advogado da acusadora. Abre aspas para o documento. A alegação de estupro é totalmente dissociada dos fatos descritos por você aos nossos sócios, já que sempre afirmou que a relação mantida com Neymar foi consensual, mas que, durante o ato, ele havia se tornado uma pessoa violenta, agredindo-a. Sendo esse o fato típico central, agressão, pelo qual ele deveria ser responsabilizado civil e criminalmente. Bom, essa informação ela foi no ar no Jornal Nacional, já ainda da noite de segunda-feira. O documento foi direcionado a ela, né, pelo escritório de advocacia, vazou, a gente não sabe exatamente em que momento que aconteceu esse vazamento. E teve uma resposta direta da atual advogada. Ela respondeu mostrando uma troca de mensagens entre a acusadora e o advogado antigo, que publicou essa nota, na qual falava que o jogador a espancou e a estuprou. Então, basicamente, a questão é a seguinte: o advogado divulga essas informações dizendo: chegamos a defender essa pessoa que está ganhando notoriedade nacional, mesmo sem que ela seja identificada. Largamos a defesa porque a versão dada por ela no boletim de ocorrência difere da versão que ela contou pra gente,
que ia defender ela. E aí a nova advogada contestou. A história começa a ficar mais recheada de informações, né? A figura do Edgar, né, do José Edgar Bueno, ela passa a ser ainda mais presente no dia 4 de junho, na terça-feira. Os advogados, eles vêm a público novamente depois que veem que a nota oficial que soltaram no dia anterior tinha vazado. E dão uma correção, porque a nota criou uma repercussão contra a acusadora. A repercussão que criou basicamente foi de que ela mentiu e é tudo uma farsa. Foi o que a opinião pública julgou a nota desta maneira. Mais uma prova de que ela está mentindo. Bom, a defesa vem a público e diz o seguinte, olha, não podemos afirmar que ela foi estuprada por ele. Mas a gente entende e concorda com as informações que a gente tinha que o Neymar agrediu a vítima sim. Então, fazendo já esse contraponto que cria uma polêmica ainda maior. E aí vem a público o staff do Neymar. A defesa do Neymar vem a público e diz o seguinte, acusa o advogado, o ex-advogado dela, na verdade, o ex-escritório de advocacia, de tentar extorquir o jogador. O que aconteceu basicamente? Eles se encontraram numa reunião na casa do Neymar pai para discutir tudo isso. E aí, segundo a defesa, nessa reunião foi feita uma tentativa de tirar dinheiro em troca de não divulgar o fato, de não fazer a denúncia e por aí vai. Bom, segue aqui a nota publicada pelo escritório na terça-feira, dia 4, depois da nota anterior. A partir desse ponto, a nossa ex-cliente passou a adotar uma postura diferente, falando em troca de mensagens ao nosso sócio que teria sido agredida e estuprada. Ato contínuo. Nossa ex-cliente procurou a delegacia sem a nossa presença e denunciou o fato às autoridades, o que é um direito dela, mas nos colocava em uma situação incompatível com a estratégia que tínhamos traçado para o caso, motivo pelo qual decidimos renunciar ao mandato em 1 de junho de 2019, o mesmo dia que o caso caiu na imprensa, um dia depois do registro de boletim de ocorrência. Segundo eles, a partir desse ponto, é a partir do ponto em que o escritório decidiu que a denúncia ia ser feita primeiro para a justiça e depois ser soltado para a imprensa. A mulher se demonstrava bastante raivosa com o Neymar, bastante revoltada. A gente tem os WhatsApps que também foram publicados, o que não falta é vazamento de conversa de WhatsApp, e essa história toda, entre ela e o escritório de advocacia, publicado pela própria defesa, nova defesa dela. E aí ela ficou tão revoltada que mudou a versão, procurando aí uma coisa mais pesada. Versão da nota oficial publicada pelo escritório do Edgar Bueno. Bom, aí a polícia anuncia, ontem à noite, que vai querer ouvir mais uma vez a acusadora. Porque ela não entregou aquele laudo médico e mais, ela não citou a existência de um segundo encontro. Então, gente, ó, retrospectiva rápida. Acusação de estupro numa delegacia da mulher contra o Neymar, de uma mulher que teria ganhado passagem e hospedagem dele depois de conhecê-lo no Instagram. Dia 15 de maio. Boletim de ocorrência feito no dia 31. Nesse meio tempo entre o ocorrido, o encontro, que é o fato até agora, e a acusação, ela entrou em contato e passou a ser contratante de um escritório de advocacia. Esse escritório não queria que ela fizesse a denúncia na delegacia da mulher daquela forma. Queria entrar direto com o processo. E com uma versão diferente do que ela disse no boletim de ocorrência. A versão que ela tinha contado para eles. Esse escritório larga o caso quando tudo cai na mídia no dia 1. Neymar vem a público e apresenta várias coisas, várias conversas de WhatsApp para demonstrar que encontrou com ela mais de uma vez e que em nenhum momento, para ele, ela tinha dito que a relação não tinha sido consentida ou que ele tinha sido agressivo. A defesa dela vem a público e aí fica esse troca-troca até a terça, dia 4. Bom, gente, coisas importantes para a gente entender envolvendo tudo isso. A questão envolvendo as fotos. Essa investigação sobre o vazamento de fotos do Neymar. Em meio a tudo isso, tem uma declaração bem interessante do Neymar pai. Nessa declaração do Neymar pai, ele diz que prefere um crime virtual do que um crime de estupro. Bom, o que seria caracterizado como crime virtual? O artigo 218-C do Código Penal, ele estipula a pena de 1 a 5 anos por oferecer,
trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. A pena é ampliada em caso de vingança em 1 ou 2/3. Tem muita gente dizendo que o Neymar não pode ser enquadrado na questão envolvendo a divulgação das fotos, porque não foi por vingança. Não precisa ser por vingança. A vingança agrava a pena. O artigo 218C já prevê 1 a 5 anos na divulgação de fotos de nudez ou pornografia. Seguindo. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recursos que impossibilite a identificação da vítima, ressalva sua autorização prévia. Gente, importante, muita gente está dizendo que por ele impossibilitar a identificação da vítima, ele não pode ser acusado pela divulgação dessas fotos. Tá errado. A questão que impossibilita a identificação da vítima, ela tá dentro das práticas de divulgação por natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica. Então, borrar a cara só compensa a situação em natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica. Aí qual é a questão? O que vai pegar pro Neymar ou não vai pegar? A interpretação que se tiver na hora de ele for julgado por isso eventualmente, quando você tiver uma abertura de processo. Está no período de investigação ainda, apresentação de denúncia e por aí vai. Foi nudez ou pornografia aquilo? Isso a justiça vai decidir. A questão é, foi nudez ou pornografia? Não mostrou o rosto, não divulgou o nome, não expôs nenhuma parte íntima sem burro. Bom, segunda questão, a divulgação que o Neymar fez pode ser colocada como natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica? Bom, vamos ver como isso vai ser avaliado. Então tem muita gente embaralhando isso tudo e colocando coisa que não é verdadeira. Não importa se ele impossibilitou que fosse identificado que era ela, se foi uma na natureza que não foi dessas que eu descrevi. Não importa nem um pouco se foi por vingança. A vingança só ampliaria a pena. Bom, seguindo. Crime de falso testemunho, no caso recaindo sobre ela. Ela mentiu aquele dia. O que acontece com ela no caso de crime de falso testemunho? Não é muito bem crime de falso testemunho. Aí que tá a correção do que boa parte das coberturas estão focando. A gente tem que ser mais preciso, é o artigo 339 do Código Penal, que é denunciação caluniosa. Tem pena de 2 a 8 anos de prisão e, literalmente aqui ó, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Basicamente, ela faz aí uma denúncia falsa. As pessoas consideram que denunciação caluniosa é a principal coisa que ela pode ser acusada caso ela tenha inventado os fatos que ela relatou. E aí eu quero uma opinião, eu tô fazendo essa pesquisa de opinião com o canal, aquela que é muito importante que você responda, e tem bastante gente da área do direito que acompanha a TV Coiote. Existem controvérsias sobre a viabilidade de acusar ela de crime de calúnia, caso ela tenha mentido, né, o artigo 138 do Código Penal, porque nesse caso em específico se levou à instauração de investigação. Então, quando se leva à instauração de investigação, você desiste da calúnia e vai para a denunciação caluniosa. Queria a opinião de vocês. E a questão também do crime de comunicação falsa de crime, que é o artigo 340 do Código Penal. Muita gente está dizendo que isso não está valendo porque ela se refere a uma pessoa em específico. Ela acusa um Neymar de um crime e não diz que aconteceu um crime naquele lugar. Então, quero a opinião de vocês, tá? Bom, supondo que ela tenha falado a verdade e o Neymar seja condenado. Crime seria artigo 213 do Código Penal. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos,
se a conduta resulta em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14, a pena vai para 8 a 12 anos. Se a conduta resulta em morte, de 12 a 30 anos. Bom, ela alega que teve agressão e que gerou consequências graves, então você teria esse agravamento. Então é bom a gente centrar nisso. A acusação principal, crime de estupro. A agressão piora a pena no caso de estupro, né? A lesão corporal de natureza grave. A versão inicial era que ela tinha sofrido lesão corporal. Não entraria no artigo 213. A denúncia que ela fez no boletim, que é diferente do que o escritório de advocacia tinha dito que ela tinha dito para eles, levaria a uma outra acusação. Gente, ó, a ideia aqui não tá acabando o vídeo, falta mais um pouco. A parte mais importante tá por vir. A ideia aqui é a gente entender, aproveitar esse caso para entender todos esses artigos que são muito presentes, que a gente vive acompanhando esse tipo de acusação, não só envolvendo famosos. E também tomar muito cuidado. É uma discussão que já tomou um tamanho enorme, já é gigantesca. Tentar subir o nível dessa discussão, porque você está vendo muita coisa distorcida na mídia com relação a isso. Não só na mídia, principalmente até no debate público. Mas o que mais traz à tona, além da gente entender esses artigos e tudo mais, é que esse caso, ele deixa claro, ele bate o martelo e deixa em evidência como que a internet virou o grande espaço de julgamento. Desde o início, o foco da defesa do Neymar vem sendo na opinião pública, e em como a opinião pública enxerga ele no ambiente virtual. Não vem sendo na questão jurídica. A frase do pai no Neymar de que não importa crime virtual perto do estupro, né? Melhor o crime virtual do que o crime de estupro, sendo mais preciso. E eu não tô criticando aqui, isso aí fica com vocês. Eu tô dizendo assim, mas essa frase ela revela o procedimento que está sendo adotado. Você pode até considerar que seja o mais inteligente. Porque é fato que não adianta o Neymar ser absolvido na imprensa, ser absolvido no meio jurídico, e ele continuar sendo visto como culpado pelo público em geral. Ele continuar sendo visto como culpado pelo público em geral significa perda de patrocinador, significa fim da carreira, significa problemas que só podem ser descritos com palavrão. Então, o que isso mostra o que determina o futuro de um acusado ou de um acusador de um crime, nesse caso específico, que pode virar aí a pessoa acusada, né? No caso da mulher, caso ela não tenha falado a verdade, passa a ser principalmente a opinião da maioria e não só o processo legal de investigação e de juízo. E aí você tem uma questão que é muito importante: a opinião da maioria e a repercussão midiática e virtual que esse caso gera. Sempre foi assim, mas agora com a internet isso se reforça. Interfere em como é o processo legal. Ou você observou em algum momento, em algum caso semelhante, tamanha prontidão da polícia do Rio com relação a um crime virtual? Tamanha prontidão da polícia de São Paulo com essa acusação de estupro, velocidade? Porque existe essa pressão, e essa pressão vem de cima também. E aí a questão que a gente tem muito importante, o Estado acaba virando meio coadjuvante no julgamento, tudo. O protagonismo aqui é o seguinte: é a defesa virtual. Então, até segue um processo fixo e tradicional. A acusação sai na mídia, o acusado vem se defender na rede social e anexa as provas no final. A acusação traz novas provas e informações. Surgem novas testemunhas, como ex-advogados. Tudo num ambiente público. Então, prestar atenção nisso. Isso é não só relevante, como é um tema que protagoniza a discussão política de hoje. E eu foco em várias coisas do canal, mas a principal é política, e isso tem muito a ver com a questão política. Essas coisas se refletem no ambiente político. Não adianta um político ser absolvido. Ele precisa convencer a opinião pública de que ele é inocente. E para ele ser absolvido ou condenado, muitas vezes o mais importante é que ele tenha convencido a opinião pública. Gente, responda a pesquisa de opinião aqui embaixo. Desculpa se o vídeo não ficou muito bom. Eu não sei se vocês estão ouvindo que eu estou usando a lapela, mas está uma obra enorme no andar de cima. Eu comecei a gravar, a obra começou 5 minutos depois, e aí eu me dou uma desconcentrada, eu não tenho como gravar esse vídeo depois, está uma enorme correria, tá? Qualquer coisa, desculpa, mas dê suas opiniões aqui embaixo e, por favor, responda a pesquisa
de opinião, tá? Abraço, inscreva-se se não é inscrito e até a próxima.